Rodrigo, vamos falar desse plano do estádio do Flamengo agora para ver se essa gestão vai continuar sendo exemplo ou não? Vamos lá. Tem aí alguns gráficos, né, que a gente preparou, mas a informação que a gente deu na quarta-feira o projeto do estádio tem 2 fatores aí. Um, que tem uma discussão do valor do terreno, que é o terreno do gasômetro no centro do Rio de Janeiro, perto da rodoviária, e esse é com a Caixa Econômica, que é a gestora do fundo, que é o dono do terreno. Então, eu espero que tenha ficado claro para as pessoas. Os valores que estão sendo discutidos é entre 200 e 500 milhões, é isso. A Caixa, obviamente, estava jogando o preço lá em cima e o Flamengo quer jogar mais embaixo. Então, a ordem de grandeza é mais ou menos essa, por esse terreno. E no projeto que o Flamengo ainda não tem um projeto arquitetônico, quando a gente fala projeto, o torcedor já acha que tem uma maquetezinha pronta, né? Não é isso ainda. Mas a ideia e o projeto do que cabe ali e que já tem uma coisa mais estruturada, digamos assim, para fazer, é de um estádio de 75 mil pessoas. Isso tanto para a estratégia do clube, quanto para o tamanho que tem ali do terreno. Seria um estádio com capacidade para 75 mil pessoas, foi a matéria que eu publiquei na quarta, que é com o que trabalha a diretoria do Flamengo. E aí, como que você vai construir um estádio de 75 mil pessoas, tendo que pagar um terreno que vai ser entre 200 e 500 milhões, se for esse o terreno? Se não for esse, vai ter que procurar, tem outras alternativas aí, mas se tiver um acerto com a Caixa. E aí você tem 3 possibilidades. Uma que é a defendida pelo presidente Rodolfo Landim, que é essa de se criar uma SAF do Flamengo, que você venderia algo como 25% das ações do clube e pegaria esse dinheiro e financiaria a construção do estádio. Hoje o Flamengo valeria algo como 5 bilhões. E então você vendendo 25%, você teria algo como entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio. E esse dinheiro seria suficiente para a construção do estádio. Essa ideia tem fortíssima resistência dentro do clube. Ninguém quer transformar em SAF. Há um medo grande, que ninguém não. Assim, há uma corrente grande que não quer a transformação em SAF, que entende que isso é um caminho para transformar o Flamengo com o dono. O Landim diz que não é com esse objetivo, que o clube vai continuar mandando no futebol e na empresa e que só venderia uma parte minoritária. Mas esse modelo tem muita resistência dentro do clube. O segundo modelo é você criar uma empresa, uma SPE, né, que chama Sociedade de Propósito Específico, para gerir o negócio que vai ser o estádio. E aí você pode ter parceiros eventuais. O modelo W Torre, por exemplo, como acontece no Palmeiras, eu falei com o Rodrigo Toches ontem, e eu já ouvi das outras pessoas da diretoria do Flamengo, é completamente descartado. Não vai ter um parceiro para construir, explorar o clube, explorar todo o estádio e ter a gestão do estádio. Isso não vai acontecer. O que você pode fazer é ter parcerias pontuais, cedendo determinados ativos, mas com o controle do Flamengo. Então essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é o uso do próprio caixa do Flamengo. Ele gera algo como 200, 300 milhões por ano, e esse dinheiro poderia ser usado para financiar uma dívida e o Flamengo se endividar para pagar a casa própria, como o PVC fez em algum momento da vida dele aí. E aí seria financiamento que aí você poderia falar, o clube que tem essa sobra de caixa poderia pagar parcelas de 100 milhões, de repente, no ano, para começar a construção do estádio. Só que essa ideia, na atual diretoria, não é popular. Eu também falei com o Rodrigo Toches e o entendimento dele é que ele não quer deixar uma dívida de longo prazo para o clube. Então, eu diria que hoje a segunda opção parece a que tem mais chance de acontecer dentro do Flamengo, que criar parcerias pontuais para levantar o dinheiro e a construção, e aí ter algum uso de caixa próprio para determinadas operações, talvez a compra do terreno, enfim. Isso aí poderia ser estudado, mas não é a preferência. O Landim também já deu declarações que não quer que comprometa a receita do clube, enfim. Então, a segunda possibilidade me parece a mais provável pelo cenário atual do Flamengo. Se quiser passar aí aqui, né? Deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu escrevi um texto em cima do texto do Rodrigo Matos na quarta-feira, em cima do texto do Rodrigo Matos sobre o Flamengo entender que vai construir um estádio de 75 mil pessoas, e aí começa um monte de maluco dizendo, PVC tem inveja do Flamengo, não quer estádio para 100 mil. Cara, eu quero ser do Hit Harazim, que escreve sobre Palestina e Netanyahu, e ninguém pergunta se o Harazim é sobrenome judeu ou árabe. Pelo amor de Deus. Cara, é simples.
É muito melhor nesse momento. Quem está dizendo que quer construir um estádio, em princípio, para 75 mil pessoas, é o Flamengo, não sou eu. Isso. Em cima disso, eu só acho que o plano do Flamengo está certo. Por quê? Você constrói para 75 e talvez você tenha condições de fazer um projeto arquitetônico para ampliar quando você chegar numa média de público que seja para fazer essa ampliação. Tem na história do Brasil 278 jogos apenas com 100 mil pessoas no estádio. Então, cara, o Flamengo tem potencial para ter a maior média de público do planeta. Tem potencial. Mas hoje é muito melhor você fazer um projeto para 75 e pensar em se tem uma possibilidade arquitetônica de já deixar um plano para o crescimento depois. É só isso que eu estou dizendo. Não estou pensando em fazer o mal de ninguém. Pensando em avalizar o que o Flamengo está dizendo. Já teve o projeto de 100 mil. A ideia inicial se pensou em 100 mil, mas hoje em dia a ideia de 75 mil é mais... E a gente tem que lembrar, o custo do estádio é por assento. Então, por exemplo, o custo internacional de estádios é $5 mil lá na Europa. Não dá para transportar esse custo para o Brasil diretamente. Mas se você põe mais lugar, é mais caro. Então, existe essa equação também. Vamos lá. Aí os impactos positivos na receita, né? Bom, bilheteria com estádio maior. Hoje o Maracanã, ele é um falso estádio com 77 mil lugares, né? Ele não tem essa capacidade real, só para jogos FIFA. Ele tem uma capacidade real que gira em torno de 65, 66 mil lugares, que é bem menor, por exemplo, do que 75 mil, e ainda bem afetado quando tem torcida visitante, porque não é preparado para isso, você perde uma quantidade de lugares grandes, tem cativa, já vendida, de 5 mil cativas, você não pode vender. Então você teria uma capacidade no barato aí de uma venda de 15, 20 mil lugares a mais do que o Maracanã. Então, isso aí já é um impacto significativo na receita de bilheteria. E você teria um salto grande e também na venda de camarote, na venda de cativa aí o Flamengo vendendo, né, não o Estado. Então esse teria um aspecto considerável. Sócio-torcedor. Rodrigo. Se você aumenta... Oi, pode falar. Desculpa. Não, tranquilo. E aí, para completar, a sócio-torcedor, hoje o Flamengo tem um sócio-torcedor em torno de 100 mil pessoas, e ele gera algo como 100 milhões de reais. Isso poderia ser ampliado se você tivesse uma capacidade maior, porque o sócio é completamente atrelado à venda de ingressos. E lugares, as outras receitas, são as receitas que os clubes já vendem atualmente, naming rights, camarotes. Camarotes, as pessoas às vezes passam meio batido, mas é a maior receita talvez de um estádio. É a venda de camarote. É a maior receita hoje do Maracanã. E aí você tem publicidade em geral, aquelas em volta do campo, em cima, enfim. Em volta do campo hoje o Flamengo já vende, mas as publicidades em cima e zilhões de outras receitas que você teria para realização de eventos se você tivesse um estádio do Flamengo. Então tem um bust que não dá nem para calcular hoje qual que seria exatamente o impacto, mas é muito significativo. É o impacto que o Flamengo pode ter para saltar além desse valor de 1,4 bilhão, que é o atual patamar de receita do clube. Nós vamos apresentar agora para você o ranking dos sócios torcedores, dos times da primeira divisão do futebol brasileiro. E olha, tem time aí com grande torcida que vai passar vergonha. Quer dar uma olhada? Vamos analisar? Então veja aí. Dá só uma olhada, minha gente. O Palmeiras é líder disparado. 176.521. O Internacional, que durante muito tempo foi o líder, 140 mil sócios torcedores. O Grêmio é o terceiro com 112.075. E o Atlético Mineiro, 77.242. São os 4 times do Brasil com maior número de sócios torcedores e o Palmeiras destacadamente em primeiro lugar. Aí você vem Flamengo em quinto, Bahia em sexto, Fluminense em sétimo, Botafogo em oitavo, São Paulo em nono, Vasco 10º, Corinthians o 11º, Cruzeiro o 12º, Atlético Paranaense em 13º, Fortaleza, cresceu bastante Fortaleza, hein? 14º,
Vitória em 15º, Criciúma 16º, Juventude o 17º, Bragantino o 18º, Cuiabá o 19º e Atlético Goianiense em 20º. O Palmeiras, ele sabe aproveitar muito bem o fator Allianz Parque e trabalhar o seu plano de sócio-torcedor. Isso já acontece há bastante tempo. O Internacional, como eu já disse anteriormente, foi líder de sócio-torcedor durante muitos anos no futebol brasileiro. É um clube que tem uma cultura de trabalhar muito bem isso. E o Grêmio também. A dupla Grenal, né, consegue trazer o seu público, o seu torcedor, para ser sócio e, com isso, gerar uma receita muito interessante. O Atlético Mineiro, a massa do Galo, sempre muito engajada, está por ali em 4º lugar. Mas, minha gente, as pesquisas de torcida apontam sempre que, todas elas, apesar de polêmica daqui, polêmica dali, todos os institutos, todas as pesquisas apontam o seguinte: o Flamengo é o primeiro, o Corinthians é o segundo e o São Paulo é o terceiro. E os três estão passando vergonha nesse ranking, minha gente. O Flamengo, 5º colocado, com 77 mil torcedores. Acabamos de trazer uma pesquisa que o Flamengo tem hoje aproximadamente 46 milhões de torcedores. Ou seja, o Flamengo tem um percentual ínfimo da sua nação como sócia torcedora. Aí você pode alegar algumas coisas, o Flamengo não tem o seu estádio, ele joga no Maracanã, e isso pode acabar influenciando, sem dúvida. Agora, o Flamengo, que tem uma torcida espalhada pelo Brasil inteiro, não é de hoje, que está sendo incompetente em gerir o seu plano de sócio-torcedor. O Flamengo era para ter muito mais sócios-torcedores e se lidera o ranking de torcida e lidera também venda de pay-per-view, média de público, maior arrecadação, é o time que mais fatura. Neste quesito sócio-torcedor, que é uma renda fixa todo mês, o Flamengo está deixando a desejar. Poderia e deveria trabalhar melhor. E eu incluo aí também nessa história o São Paulo Futebol Clube. Porque o São Paulo tem a 3ª maior torcida do Brasil, assim como o Flamengo vem enchendo o seu estádio, o Morumbi, uma média de público muito grande, uma arrecadação muito alta, e o São Paulo aparece em 9º lugar como o time que tem mais sócios torcedores. E o Corinthians nem se fala, minha gente. A Fiel, a 2ª maior torcida do Brasil, uma multidão, uma torcida, o apelido já diz tudo, Fiel, 11º lugar com apenas 43 mil sócios torcedores. É claríssimo que Flamengo, São Paulo, Corinthians, os times que são os 3 mais populares do Brasil, estão sendo incompetentes em gerir essa situação. Eles têm outras fontes de renda? Tem, mas não se pode desprezar o sócio torcedor. Parabéns para o Palmeiras, Inter, Grêmio e Atlético Mineiro, que estão aqui na ponta deste ranking. Perfeito, galera? É incrível isso, né? É um contraste muito grande. Flamengo, maior torcida do Brasil, 46 milhões de torcedores, segundo o Instituto Atlas Intel. O Corinthians vem em segundo, o São Paulo em terceiro, e eles no ranking de sócio-torcedor estão lá embaixo. Tem que cativar e trabalhar a sua galera neste aspecto, porque, repito, as maiores equipes de futebol no mundo têm planos de sócio-torcedor avançados e que rendem mensalmente uma fortuna. O Flamengo, por exemplo, que é um time bilionário, que faturou no último ano 1 bilhão e 400 milhões de reais, e boa parte disso veio de arrecadação, de bilheteria de jogos, poderia estar faturando ainda mais. Fica o alerta: sócio-torcedor é algo importante. Então, qual dos 3 modelos você é mais favorável? Você concorda com o Flamengo virar SAF? Minha opinião, não.
Eu acho que nós temos potencial financeiro, crédito bancário suficiente para construir esse estádio e não virar SAF, não passar o nosso time para um outro proprietário. Eu acho que a forma mais fácil o Flamengo seria comprar o terreno, né, com o dinheiro próprio e financiar a construção. Só o dinheiro que vai aumentar, a expectativa é de aumento de 200 milhões que arrecada hoje anual no Maracanã para 400 milhões. Então daria muito bem só com esse gap pagar a prestação do estádio e a gente não virar SAF. E sobre o sócio torcedor, realmente uma torcida de 40 milhões de torcedores, desses mais de 70 mil sócios torcedores é muito pouco, né? Aonde que está o erro? Não sei, a diretoria deveria fazer outros planos para abraçar melhor aquele sócio, aquele torcedor que não é do Rio de Janeiro, que o pessoal pede, o sócio torcedor off em Rio, né? E o que seria bom o time continuar a fazer o que fez nesse ano, e em vários estados fora do Rio de Janeiro jogar, para aí sim o sócio torcedor daquele estado conseguir ir ao estádio e ver os seus ídolos de perto. Beleza? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.